Concedo a palavra ao deputado Gonzaga Patriota, PSB Pernambuco. Sua Excelência dispõe de 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como é que eu não poderia ceder a palavra aqui ao valente, né? Se fosse um cabra mole feito eu, não teria cedido. Mas agradecer, Ivan Valente, meu presidente, agradecer ao eminente deputado Alexandre Leite, que fez essa permuta conosco aqui, no grande expediente, em razão da importância do que a gente vai falar aqui hoje. Eu já peço, senhor presidente, que dê também um encaminhamento aqui, um pronunciamento, que trata de 40 milhões de dólares para o fortalecimento da agricultura familiar no estado de Pernambuco. Eu vou pedir que seja encaminhado como lido esse pronunciamento. Mas, presidente, senhoras e senhores deputados, a gente vai falar aqui hoje, Luiz Couto, uma coisa que atinge o estado de Vossa Excelência também, o Piauí, do nosso Heráclio Fortes, o Ceará, aliás, todo o Nordeste. E nesse pronunciamento que eu escrevi já há mais de 2 meses, eu já cheguei a editar o meu 40º livro. E esse livro, o Rio Tocantins vai desaguar no São Francisco. E o pronunciamento eu vou falar sobre este livro, sobre isso aqui é o 40º livro que a gente escreve, muitos deles falando sobre seca. Eu vou ler apenas uma página aqui, ou 2 desse livro, porque ele tem 100 e tantas páginas, mas quem como eu, que se engajou na luta por mudanças no Brasil, desde a adolescência, principalmente quando me filiei ao velho MDB, a gente tinha aqui o bipartidarismo, era a Arena e o MDB, e como filiado do MDB, passei aí nos anos 60, isso já significava, em termos bem claros, que eu não falo aqui como adversário do governo, eu falo aqui como um cidadão que tem a honra de ser, meu presidente Ivan Valente, parlamentar há mais de 30 anos, fui deputado estadual de 82 a 86, ajudei a fazer a Constituição Federal, sou muito honrado em cada eleição, a gente vê o eleitorado, que aí na grande maioria, pessoas que me acompanham, e eu falei aqui nos 3 minutos antes, que a Érica Cocai, graças a Deus, deixou de fazer obstrução aqui, que nas segundas à tarde, nas sextas pela manhã, a gente sempre teve aqui aquele expediente de dialogar, de ver os problemas da nossa região, e aí a gente chega, depois de uma viagem ao estado de Pernambuco, cada uma dessas viagens a gente traz um assunto para discutir aqui. A gente vê o problema da educação, a gente vê o problema da saúde, a gente vê o problema principalmente da violência, que a violência hoje ela se estende com muita largueza e a gente lamenta que isso aconteça, e principalmente quando se trata do agreste, do sertão, essa seca, a gente fica a perguntar, meu Deus, por que o governo, ou os governos que passaram por aí, eles não calculam quanto gastam em cada uma dessas secas? Isso é uma vergonha, quer dizer, não dá para você entender se o governo sabe que para conviver com as secas, e a cada período, a cada ano, elas aumentam mais, tem que se gastar muito dinheiro, gastar dinheiro com carros-pipa. Isso é uma vergonha. O que se gasta com carro-pipa no Nordeste durante um ano, dava para fazer muitas coisas grandes, sabendo que as chuvas a cada ano, a cada período, elas diminuem. E, infelizmente eles querem mesmo ter o carro-pipa. O que eles querem mesmo é a cada ano de eleição que as pessoas estejam nas suas mãos, dependendo de um favor, dependendo de um plano safra, dependendo de uma ajuda, dependendo do milho
subsidiado. A gente vê o Rio São Francisco, que eu costumo falar, falei na sexta-feira passada na Câmara de Vereadores de Juazeiro, um encontro de vereadores transmitido pela Rádio Juazeiro, AM. No último sábado agora, um encontro do Rotary Club naquela Casa Legislativa, onde a gente mostra assim, por que os governos não olham essas coisas? E a gente vê o Rio São Francisco sendo assoreado, se acabando. Escrevi um livro, está aqui nas anotações desse livro. Há 20 anos eu escrevi um livro aqui. O Rio São Francisco está morrendo. O Rio São Francisco está morrendo e ele é tão forte que 20 anos já se passaram e ele ainda arqueja. Mas a gente tem que ver por que esse Rio São Francisco está morrendo. 515 anos de exploração, mais de 500 anos só se tirando a água do rio, passando pelo rio e sem tratar, sem educar as pessoas que utilizam a água desse rio, e poucas adutoras, poucas coisas foram feitas para mais distante. Eu me lembro que em 1983, quando Roberto Magalhães governava o estado de Pernambuco, uma seca terrível, a gente fez lá um projeto e conseguiu trazer água de Cabrobó para Salgueiro. Isso tem nos ajudado muito, porque durante esses 32 anos que chegou essa adutora do Rio São Francisco no município de Salgueiro, Salgueiro começou a crescer, começou a aparecer ainda mais, cedeu um pouquinho d'água para Terra Nova, Parnamirim, Serrita, Verdejante, e depois um projeto de nossa autoria que ficou aqui por muito tempo, com água do Rio São Francisco para o Araripe, a adutora do Araripe, que aí atendeu o município de Parnamirim, já tirando dessa adutora de Salgueiro, atendeu Uricuri, Trindade, Ipubi, Araripina, depois subindo para Bodocó, Exu, Moreilândia, do outro lado Santa Cruz, chegando um pouquinho a água, Santa Filomena. Hoje mesmo o Humberto ligou para mim, não tem água, a Compesa não chega por aqui, os canos chegaram, mas a água não chegou. Mas é uma adutora que vai até lá o Alto Sertão do Araripe. E eu me lembro quando falava com o presidente Lula sobre esse meu projeto, que eu vou me referir aqui agora, o então presidente Lula dizia, mas você acha pouco? Já fizemos a Luz para Todos, Luz no Campo, que era o projeto de Miguel Arraes, em Pernambuco, Luz para Todos, e aí você agora vem com essa história de água de Tocantins para o Rio São Francisco, mas terminou nomeando o seu vice-presidente da República, Zé Alencar, que fez esse levantamento para Luiz Couto, e esse levantamento ele mostra claramente da importância de se fazer essa interligação, e não é uma interligação apenas para trazer água do Rio São Francisco, do Rio Tocantins para o Rio São Francisco, é uma hidrovia. O Rio São Francisco já teve uma grande hidrovia, a hidrovia de Petrolina, Juazeiro, até Pirapora, levando a riqueza do Nordeste lá para o início do Sudeste do Brasil, trazendo também as coisas grandes lá de Minas Gerais para o Nordeste, de lá o trem que saía de Petrolina para Salvador e também uma parte até o Piauí de Vossa Excelência. E aí agora, aqui já como deputado, e eu fui, presidente Heráclito Forte, fui da rede ferroviária durante 11 anos, fui ferroviário, e eu nunca aceitava como que se desmobilizou a ferrovia no Brasil. Lutei, apresentei aqui um projeto de lei, nos finais dos anos 80, esse projeto de lei se transformou na lei 9060, sancionada por Fernando Henrique Cardoso, que é a ferrovia transnordestina, já corta o estado de Vossa Excelência, passa lá em Araripina, na minha querida Salgueiro, Sertânia, a terra que eu nasci, e já vai se aproximando do porto de Suape, saindo de Salgueiro, vai com destino ao porto de Pecém,
em Fortaleza e vai sair de Parnamirim para Petrolina e depois para Salvador. O que é que a gente precisa nessa hidrovia do Rio São Francisco? Com a ferrovia transnordestina para o Porto da Bahia, para o Porto de Pernambuco, para o Porto do Ceará. A gente precisa que esse Rio São Francisco, com água do Tocantins, que tenhamos aí saindo lá pelo Rio Preto, a gente possa fazer ali, revitalizar aquele rio, melhorar, desassorear e levar os navios do Rio São Francisco com a riqueza do Nordeste, dentre elas que a Amazônia quer muito, o gesso da região do Araripe, as próprias frutas, e trazer lá da Amazônia a madeira e tantas outras coisas que a gente tem lá na região amazônica. Por isso, senhor presidente, é que a gente vem aqui hoje e daqui a pouco vamos mandar o discurso no papel, mas eu já vou deixar com a taquigrafia esse livro que é o discurso que eu faço aqui hoje, para mostrar da necessidade de se extinguir de uma vez por todas o carro-pipa. Quando a gente tirar a água do São Francisco e levar para toda a região nordestina que careça de água. Quando a gente salvar o Rio São Francisco, que está na beira da morte, como dizem as pessoas de lá. Então, falei aqui de adutoras, estou falando aqui da ferrovia transnordestina que cruza essa região, e obviamente dessa hidrovia, que vou falar nos últimos 10 minutos, que é uma hidrovia que vai sair do Rio São Francisco, pelo Rio Preto, para o Rio Tocantins, para o Rio Amazonas, para o oceano, e não é apenas levar as riquezas, Luiz Couto, de materiais, é o turismo também, a gente levar o turismo do Nordeste para o Norte, trazer o turista do Norte para o Nordeste, na hidrovia e depois também nas ferrovias. Mas eu ouço com atenção o eminente deputado Padre Luiz Couto da Paraíba. Deputado Gonzaga, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Vossa Excelência trata da temática da seca, que é uma questão política. A estiagem é uma questão climática. Há alguns cientistas que colocam que, na realidade, nós nunca enfrentamos a questão política do enfrentamento da seca, da convivência, e Vossa Excelência coloca com toda clareza. A transposição das águas do Rio São Francisco ela é fundamental para que os nossos estados possam ter vida. E Vossa Excelência foi o primeiro a colocar aqui que era importante fazer também a transposição, a ligação do Tocantins com o São Francisco, para que de fato não faltasse água e a água pudesse chegar a todos os nordestinos. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento, a certeza de que nós iremos continuar nessa batalha para que de fato o Rio São Francisco não morra, mas ele seja reenergizado com as águas que virão do Tocantins, e que Deus possa fazer com que as chuvas possam chegar nas nascentes, porque muitas vezes a chuva deixaram de acontecer porque a mata ciliar, porque o rio foi cheio de barreiras e tudo mais. Nesse sentido, Vossa Excelência tem toda razão, parabéns, e pode contar também com esse apoio também, Vossa Excelência, com aquilo que foi o primeiro parlamentar. Eu soube que alguns outros colocaram isso aqui, mas Vossa Excelência é o autor primeiro de fazer a ligação Rio Tocantins com o Rio São Francisco. Deputado Luiz Couto, Vossa Excelência traz uma grande contribuição, até porque, como líder do Partido dos Trabalhadores na Comissão de Constituição e Justiça, vou precisar de Vossa Excelência, esse nosso projeto ele vem de 1995, são 20 anos esse projeto tramitando, foi aprovado recentemente na Comissão de Viação e Transportes, vem para a Comissão de Constituição e Justiça, vamos precisar do apoio de Vossa Excelência, e apenas é um projeto que interliga, que autoriza o governo, obviamente com ele sancionado, a interligar hidrovias. E lógico que quando vai o navio só anda onde tem água, vem a água. Eu estou aqui, foi bom Vossa Excelência partilhar, porque eu encontrei aqui no livro, como que a gente vai fazer essa interligação. Muita gente fica me perguntando,
Então, já que eu estou falando agora para milhões de pessoas que estão me vendo aqui na televisão, me ouvindo na rádio Câmara, para dizer que é fácil. Quando se construiu, quando a gente emancipou Tocantins, e quando a capital passou para Palmas, se construiu lá uma barragem que eleva em mais de 20 metros o nível do rio Tocantins. O rio Tocantins tem 10 vezes mais água do que o rio São Francisco. Essa água do rio Tocantins, ninguém precisa dela. O povo daqui dessa região do norte, esse povo não está precisando, já tem chuva demais. Ele abaixa de nível de tantas chuvas, são 6, 7, 8 meses de chuva nessa região norte e o rio Tocantins cheio, caindo no Amazonas e caindo lá no oceano. O que é que nós estamos querendo? Com essa elevatória lá da barragem de Palmas, nós estamos querendo um pequeno canal de 208 quilômetros, e isso aqui foi levantado pelo então vice-presidente da República, de saudosa memória, José Alencar, 208 quilômetros, num lugar mais alto, numa serra que vai sair na foz do rio, é um riacho chamado Manuel Alves. Esse riacho já pega a divisa da Bahia, que vai cair no outro riachinho maior e vai cair no Rio Preto e chega em Barra e vai para o Lago de Sobradinho, que tem hoje 2% da sua capacidade. Está seco. O maior lago artificial do mundo, meu querido presidente, está seco, com 2% da sua capacidade. O outro canal é mais comprido, só que esse daqui tem 500 ou 600 metros de altura. O outro tem 300 e poucos quilômetros de extensão, mas tem apenas 300 metros de altitude, talvez seja até mais econômico. O que é que a gente quer? A gente quer, e já tratou isso agora numa audiência pública, com o Ministério do Planejamento, o Ministério dos Transportes, Ministério da Integração Nacional, uma reunião aqui depois de aprovado o nosso projeto. A gente quer que o governo caminhe com isso, que o governo possa, primeiro nós aqui na Câmara temos que caminhar com esse projeto, e que o governo possa, porque não dá para ele continuar gastando, deputado Ivan Valente, bilhões e mais bilhões. Para se ter uma ideia, os dois canais, o leste e o norte, de integração do Rio São Francisco com o estado do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, esses dois canais começaram com 4 bilhões de reais. Hoje nós já estamos em 8 bilhões de reais. E quando ficarem prontos, eles irão talvez para 10, 12, 15 bilhões de reais. Nesse aqui, a gente vai gastar menos de 2 bilhões de reais. E isso começou, Heráclito Forte, lá nos anos 70, pelas mãos do Alberto Silva, conterrâneo de Vossa Excelência, que já tinha essa ideia. E aí Vossa Excelência vai, melhor do que eu, falar sobre o Alberto Silva. Nobre deputado Gonzaga Patriota, o Brasil agora está sabendo por que Vossa Excelência se reelege a cada pleito, e porque Vossa Excelência é tão forte na região que representa. É pela maneira séria com que defende a sua região. Eu estava ali presidindo e pedi ao deputado Luiz Couto que assumisse a presidência para eu vir aqui aparteá-lo, para me congratular com Vossa Excelência por esse pronunciamento. É um pronunciamento histórico, porque Vossa Excelência põe no papel o sonho de uma região. Eu sou um apaixonado pela Transnordestina. Tanto é que agora no plano plurianual, eu coloquei uma das minhas emendas, a prioritária, exatamente pela Transnordestina. E vou lhe ser sincero, a minha opção número 1 é pelo ramal que chega a Suape, porque ele é mais benéfico para o Piauí. Mas, se a decisão dos que gerenciam o projeto for de que a primeira opção seja o PECEM, tudo bem, porque nós vamos chegar logo em seguida a Suape. E nós temos, Vossa Excelência descreveu bem, nós temos o gesso da região de Araripina, mas nós temos minério de ferro da região de Paulistana, de toda aquela região. É o sonho nosso
E eu digo uma coisa a Vossa Excelência, deputado Gonzaga. Se o governo, ao invés de dar isenção de IPI para as multinacionais, tivesse pegado aquele imposto e investido na infraestrutura do Nordeste, não só na Transnordestina, como também nas nossas fronteiras agrícolas, nós estaríamos em outra situação. Pelo motivo muito simples. A multinacional, quando tem lucro, que é o caso das montadoras, mandam lucro para suas matrizes. Quando tem prejuízo, demitem os funcionários. Essa foi uma ação errada do governo federal. De forma que Vossa Excelência agora resgata uma discussão histórica, que é inclusive a transposição de leitos de rio, que foi começado na década de 40, pelo um diretor do IBGE, que era piauiense, da família Pires Ferreira, e depois continuada a ideia por Alberto Silva. Um dia nós vamos chegar, um dia nós vamos ter sucesso neste pleito. E só lhe dou uma sugestão, como companheiro de Vossa Excelência de alguns anos, lute, persista, porque Vossa Excelência será vitorioso. Não é à toa que Vossa Excelência Gonzaga é patriota. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente deputado. Eu vou, senhor presidente, nesses 4 minutos que faltam, eu vou fazer aqui exatamente um resumo. Primeiro, agradecendo a parte do eminente deputado Heráclito Fortes, até porque Fortes, mais do que ele aqui, só o Danilo, mas falta um S. E ele está mais do que o Danilo aqui lá do Ceará, do PSB do Ceará. Mas dizer que, já que falei no Ceará, o Denox, ele teve um papel extraordinário na convivência com a seca, foi extinto, voltou, e a gente precisa de revitalizá-lo, porque o Denox sabe muito bem como fazer essas coisas. E dizer aqui, presidente, que precisamos, obviamente, aprovar na Comissão de Justiça, e de lá já vamos para o Senado. Já conversei com alguns senadores, esse nosso projeto que já está aprovado na Comissão de Viação e Transportes. E, por outro lado, ver também, talvez amanhã votemos aqui a LDO, votemos o orçamento ainda esta semana. Sou da Comissão de Orçamento como membro efetivo, e que nesse orçamento para 2016 tenhamos uma janela para que se coloque na formalidade esse projeto da interligação do Tocantins com o Rio São Francisco. Não dá para continuar. A gente sabe que só em Petrolina e Juazeiro poderiam ter sido agora demitidos mais de 130 mil trabalhadores por falta de água. Ações que chegaram lá numa remoção rápida da adutora para o volume morto, para o porão do lado de Sobradinho, que está seco, é que talvez salve esses empregos e, quem sabe, a fruticultura até o ano que vem. As chuvas estão sendo poucas a cada ano que passa. Eu não vejo outra saída. É essa. Se o Rio São Francisco está assoreado, primeiro vamos valorizar o comitê da bacia do Rio São Francisco. O comitê existe, a gente tem uma rede, Petrolina Juazeiro, que existe também. A gente precisa que essa rede seja fortalecida, esse comitê seja fortalecido, e que a gente possa olhar as duas coisas. E não é apenas trazer água de Tocantins para o São Francisco. A gente tem que cuidar da vida do Rio São Francisco. A gente tem que cuidar dos seus afluentes que foram assoreados, que morreram. A gente tem que trazer água, cuidar, educar, cobrar essa água e fazer com que o Rio São Francisco ele volte a viver. Eu não quero adentrar fora do meu tempo, presidente, mas que eu pensei que estava começando agora. Os 25 minutos passaram. Eu quero deixar aqui, enquanto trago o discurso, esse livro com a taquigrafia. Quero que conste dos anais esse nosso trabalho. Quero incorporar ao pronunciamento os apartes, principalmente a parte de Vossa Excelência, a parte do Luiz Couto, e que a gente possa, se Deus quiser, ver em breve esses trabalhos de interligação dessas duas importantes bacias
Tocantins e São Francisco. Viva o Brasil, fiquem todos com Deus.